São Domingos do Maranhão é um município brasileiro do estado do Maranhão. Sua população é de aproximadamente 32.090 habitantes, segundo dados do último censo do IBGE. O lugar em que está instalado a sede do município foi descoberto em 1894 por José de Búzio Feio, que se fixou com sua família à beira de uma lagoa, que se passaria a ser conhecida como Lagoa do Zé Feio. A história que foi escrita é que o Zé Feio teria chegado mais ou menos à altura do local onde está localizada geograficamente a cidade de São Domingos, né, o centro da cidade de São Domingos. A história diz que ele era um cara que andava, né, pelos sertões aí, uma espécie de caçador e... Como era caçador, ele tinha cachorros, né? E aí disse que um certo dia esses cachorros apareceram para ele com as patas molhadas. Segundo a história que está escrita, essas patas molhadas davam indício de que haveria água aqui perto. Eu não sei nem te dizer qual era a data do ano isso, porque se for num período chuvoso é complicado, porque qualquer água acumulada em algum lugar molharia as patas do cachorro de qualquer outro animal. E aí ele disse que através desses cachorros com essas patas molhadas ele teria encontrado a lagoa. E é aqui, onde eu estou agora, onde existe o maior cartão postal em São Domingos do Maranhão, a Lagoa do Zé Feio. Esta linda paisagem deslumbrante, onde chama a atenção de todos, onde diversas pessoas dos interiores e cidades circunvizinhas prestigiam e aproveitam para desfrutar dessa linda paisagem, relembrando a história do município. Com água em abundância e terras bastante férteis, o povoado fundado pelo pioneiro cresceu rapidamente, em especial a partir de 1932, com a chegada de famílias nordestinas. Conversei com pessoas de mais idade, pessoas mais antigas, e as pessoas diziam que aqui em São Domingos deve ter 2, no máximo 3 famílias de maranhenses. Os maranhenses que tem aqui é o pessoal da nossa idade, da nossa geração aqui. Os anteriores, o meu pai, da geração do meu pai, dos meus avós, eram pernambucanos, paraibanos, cearenses, piauienses, rio-grandenses, né, sergipanos. A maioria das pessoas aqui, e a gente vê isso ainda hoje na própria culinária do município, né, se adota muito as comidas lá da região do Pernambuco, da Paraíba, do Ceará, Piauí. Né, o feijão é presente, o cuscuz de milho, né, a carne assada. Então isso é coisa mesmo, principalmente cuscuz, né, essa questão é uma culinária nordestina mesmo, aqui nordestino do berço mesmo, como se diz, né, e isso dado aqui. Ainda de acordo com o professor, a colonização de São Domingos naqueles tempos chamou muito a atenção, porque não foi colonizada diretamente pelo pessoal da cana-de-açúcar e nem pelo caminho do gado, como relata a história. A região nossa aqui, segundo os mais velhos, provavelmente ela não foi colonizada diretamente nem pelo pessoal da cana-do-açúcar e nem pelo pessoal, vamos dizer assim, do gado, o caminho do gado, né? Porque o caminho do gado ele desce do Piauí, da Bahia, atravessa o Piauí, entra no Maranhão, na região de Pastos Bons. Tem uma cidade aqui, depois de Colônia, chamada Pastos Bons, e inclusive um professor também de história da região, ele falou para mim que o nome Pastos Bons realmente é porque aquela região era uma região riquíssima em pastos naturais e foi utilizada na época do caminho do gado, e isso dá-se o nome de Pastos Bons. Em 1940, pelo Decreto-Lei Municipal de número 15, de 20 de janeiro daquele ano, passou a condição de distrito do município de Colinas, com denominação de Pucumã, que conservou, quando de sua elevação, a categoria de vila em 1944. A 24 de setembro de 1952, pela Lei de número 756, tornou-se cidade e sede do município de São Domingos. Com territórios desmembrados de Colinas e Presidente Dutra, o seu primeiro prefeito nomeado foi Aloísio Brandão. No dia 1º de janeiro de 1953, ele tomou posse. Ele foi prefeito interino escolhido pelo chefe político de São Domingos no governo do Eugênio Barros. Ele foi apresentado em São Luís. Aí tomou posse aqui na Praça Getúlio Vargas no dia 1º de janeiro. Porque em setembro, no dia 24, foi emancipada a cidade, mas só no dia 1º de janeiro de 53 que ele tomou posse. Maria do Socorro Brandão, filha do saudoso Aloísio Brandão, destaca uma obra muito importante feita pelo seu pai, a construção da pista de aviação do município. Mas a primeira coisa também que ele fez por bem de São Domingos foi a pista de pouso do aeroporto Aloísio Silva Brandão. Nesse tempo o senador era Vitorino Freire, ele veio para a inauguração.
Em 1953 foi o tempo que deu mais imigrante aqui em São Domingos. Vinha os carros de imigrante do Ceará, Pernambuco, Paraíba. E foi quando o papai, um prefeito pobre, não tinha recursos. Aí ele mandou desmatar aquela terra ali do aeroporto por esses homens que veio, que tem umas famílias ainda muito conhecidas, a família Xandu, que vieram para cá, a família do Ayrton Saraiva, vieram para cá em 53, teve outras famílias do Amarante. Tudo isso relembrou a minha infância quando eles chegaram aqui, nesse tempo. Aí o papai, para melhorar a situação deles, mandou fazer um galpão e partiu 2 tonéis, aí fazia o feijão e o arroz para dar para os imigrantes quando vinha. Aí a melhor situação que meu pai achou foi botar outras pessoas, esses dos imigrantes, para trabalhar na derruba da mata, lá para fazer a pista do aeroporto. E ela mostra com muito cuidado e carinho algumas moedas e cédulas que circulavam na cidade de São Domingos naquele tempo. Esse dinheiro aqui circulava, esse aqui, um deputado da família Sampaio, chegou aqui filho do coronel Zé Ribeiro, maestro de música, ele era candidato e puxou do bolso do paletó, deu para meu irmão e eu guardei. Esse aqui, seu Lero, foi candidato a prefeito aqui em São Domingos, foi ele que me deu o Lero. Esse aqui eu comprei na mão, não sei, de um moço de fora. Esse Rez aqui. Esse aí o dinheiro era Rez. Naquele tempo. Do meu tempo, esse daqui eu não conheci circulando essas notas aqui. Que foi lá mais para trás, né? Agora, o Cruzeiro, o Rez, sim, foi do meu tempo. Esse daqui circulava ainda. Isso foi no tempo do meu pai, que chamava-se pataca. As grandes eram pataca. Esse aqui de prata, esse tem uns de prata, né? E tem uma moeda muito importante aqui, que eu tenho uma moeda, é a de bronze. Eu tenho toda a coleção da de bronze. Eu tenho desde o de 10 até esse aqui que está apagado, não sei se é 50 reais. Também do seu tempo? Não circulava mais do meu tempo. Quando o Papa veio ao Brasil pela primeira vez, tem a moeda de prata do padre, e tem uma dos 400 anos do Banco do Brasil, o 60º do Banco do Brasil. O Banco do Brasil mandou a moeda de prata para mim, é bem grande, ela está aqui no meio dessa. O senhor Natal Barbosa de Carvalho, morador há mais de 69 anos, relembra que o município pertencia à cidade de Colinas. Meu pai chegou aqui em 46, no dia 3 de outubro de 1946. Aqui era município dos TIC, que hoje é Colinas. Que presidente Dutra, o nome era Curador. E Graça Aranha, chamava Palestina, que é município daqui. E Pé do Morro, que já foi tirado aqui de São Domingos. Já foi daqui de São Domingos, depois passou a cidade, já foi tirado 2 municípios para a cidade. Essa lagoa, em 1953, era poço. A gente ficava a poço em todo lugar, cacimba, para dar água gado aqui, em todo lugar. Não tinha água em canto nenhum. Secou tudo, ficou aí. Criador de gado, né? Você fazia um buracozinho, fazia um curralzinho para dar água ao seu gado, o outro fazia, era assim que fazia. Não tinha secou. Aí veio um trator do governo, de uma firma, de Dom Pedro para cá, e fez essa paredinha ali, aí daí que encheu, nunca mais secou. Aí a tendência foi alteando a parede e aumentando a água até hoje, hoje. Ele lembra ainda que algumas ruas que existem hoje em São Domingos, há muito tempo, a maioria delas eram becos e muito mato. Aqui, aí que era um paito de o gado amaiar, descer para beber e amaiar aqui. Aí era cheio de pau, de tudo aqui, era do gado descer e amaiar aqui. E descer aqui era um beco. E as casas eram difíceis? As casas aqui eram cobertas de pau e tampadas de taipo. Uma distante da outra? Era. Aqui esse lado tinha uma casa, do outro lado ali tinha outra, acolá tinha uma casa, e bem acolá tinha outra, aí subia as casinhas velhas, subindo tudo, mas não tinha casa aqui, era só o mato aqui, tudo. Em 46, quando meu pai chegou aqui, no dia 3 de outubro de 1946. Quando passou a cidade, o Aloysio Brandão foi prefeito, assim, esse aqui que vai ser o prefeito. Ele era farmacêutico aqui e tudo, tinha muito conhecimento, aí ele foi o prefeito. Aí fez aquele aeroporto todinho nessa época, todo no picareta, cortando de machado por dentro do chão, cavando e cortando as raízes, todinho, também que era ali, porque o povo não ligou. Mas aquela rua do Pé do Morro, desse lado de cá, e a rua da Jardineira daquele lado ali, tudo é do aeroporto. Até o final.
Que se fosse para ter uma linha de avião, era obrigado a deshabitar aquelas duas ruas, de um lado e do outro, que ali tudo é do aeroporto que o Aloysio Brandão fez no Picareta, só um ano que ele foi prefeito do São Domingo. Pau desse tamanho que tinha toco, que era 6 homens para tirar dentro do buraco, quando cavava ao redor todinho para tirar no especo para fora, que nesse tempo não tinha trator, não tinha carro, não tinha nada no especo para jogar para fora, era assim. Então isso aí foi uma grande obra que o senhor lembra até hoje? Até hoje. Foi como se diz, um guerreiro ali, mas não. Fazia o que ele fez naquela época. O senhor até se emociona, né? É. Emocionado. Fazer parte da história. Até hoje, existe o primeiro poço que foi perfurado no município, o P1, que está localizado próximo à casa do senhor Natal Barbosa. Uma história viva, preservada nos dias atuais. A economia da cidade é baseada no comércio e na agricultura, conhecida como Terra do Abacaxi, por seu grande índice de exportação para o Piauí, Ceará e Pernambuco e demais outros estados, chegando a exportar até para fora do país. Mas, há muito tempo, a economia do município não era só abacaxi. Como economia mesmo, na época que nós viemos aqui, era o arroz. Era o arroz, era o algodão, era o milho, a mandioca, isso aí eram os produtos mais cultivados aqui em São Domingos, né? Depois, com um determinado tempo, também por força de emigrantes, né? Que via isso lá no Nordeste e trouxe aqui, que foi seu Sudário Nascimento, que até avô do Galeguinho, ele iniciou o plantio aqui com ananás. Ananás é um fruto, é da mesma família do abacaxi, só que ele é um formato diferente e ele ele não é docinho como o abacaxi, é um pouco diferente, né? Mas daí então veio o abacaxi, que hoje é a nossa principal economia de São Domingos, e as outras culturas que falei recentemente também são de grande suporte para a economia, e também a pecuária, né? O gado também, que hoje nós temos leite também aqui, que abastece o nosso mercado. O senhor Francisco Saraiva, secretário de administração do município, lembra de como chegou à cidade e lembra as dificuldades enfrentadas por aqui. Nós viemos num pau de arara de Exu, pau de arara coberto de lona, era um GMC velho, da carinha fina. Ele funcionava, era com a manivela, puxando na manivela para poder o motor funcionar. E em toda ladeirinha que a gente vinha, tinha que botar um cepo, porque ele não aguentava. Era a coisa tudo rústica, tudo muito atrasado, né? Muito diferente de hoje. Nessa época, era assim mesmo como um povoado, entendeu? Como um povoado, muita casa de palha, coberta de palha, porta de esteiras, entendeu? Era assim, ruas de terra, tudo, as casas melhorzinha que tinha era de chão batido, não tinha piso, não tinha nada. Quando tinha um piso era de ladrilhos que eles faziam como alvenaria, um ladrilhozinho, e enfrentamos muitas secas aqui, secas demais. Aqui não tinha carne, nos anos 70 aqui não tinha carne não. Não tinha criação de gado aqui, não tinha nada. O gado aqui era importado de Tuntum, Presidente Dutra e outras localidades. A gente, para comprar 1 quilo de carne aqui, fazia madrugada no mercado ali. A briga danada, briga e não dava para ninguém. Hoje nós temos uma produção fabulosa de gado, né? Nós temos 60 e tantas mil cabeças de gado aqui. Dá para nosso consumo interno e exportar, no caso, né? Então São Domingos hoje tá diferente. E São Domingos é assim, uma cidade pacata que cada dia cresce, com pessoas hospitaleiras, honestas e povo trabalhador, que tem em seu comando o gestor municipal Kleber Andrade, o Tratozão. Esse é um momento que eu deixo um grande abraço, parabenizo a nossa cidade, parabenizo os nossos jovens, parabenizo a nossa sociedade de dizer que este momento é fundamental para estarmos irmanados, abraçados, num momento tão importante que é o aniversário de 63 anos da nossa querida São Domingos. A mensagem que eu posso deixar nesses 63 anos, em primeiro lugar, agradeço a Deus para mim, porque eu estou sendo entrevistada, e saber que eu sou a filha do primeiro prefeito da autoridade de São Domingos. Estou ainda contando a história. Todos meus irmãos foram embora, ficou só 2 aqui, e eu tenho um prazer de hoje ser uma pessoa de contar a história
que São Domingos teve essa evolução e que a mensagem que eu deixo é que São Domingos se repita por muitos e muitos anos, como tem se repetido aqui. Eu quero deixar a mensagem para São Domingos, a mensagem de alegria, a mensagem de sucesso, e parabenizando o povo de São Domingos pelos 63 anos de emancipação política de São Domingos do Maranhão, e desejar a todos muita felicidade. Parabéns a todos, parabéns também à TV Cidade, pessoas que sempre nos procuram para levar a nossa mensagem ao povo de São Domingos do Maranhão.